caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 33ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui a doutora Regina Célia de Carvalho Martins Ramos, que é a digna tesoureira da nossa subseção aqui de Marília. Doutora Regina Célia, seja bem-vinda. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, caros telespectadores do Canal 9. É com muito prazer e satisfação que mais uma vez estou aqui acompanhando o doutor Gustavo e é um prazer atender esse convite e poder participar desse programa informativo para a nossa classe profissional. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, doutor. O convite à doutora é permanente também, é um convite a todos aqueles nossos colegas advogados ou advogadas que queiram expor algum assunto, que queiram relatar uma nova decisão da qual ele está seguindo lá no Supremo, lá no Tribunal e que há tanto tempo se desenrola, que é o caso do doutor Lacava também, doutor Lacava, que acompanha todos esses processos com relação aos planos Collor, Bresser e tal, que sempre que tem uma novidade eu faço questão de trazê-lo aqui para atualizar. A doutora é nossa digna representante de assuntos trabalhistas, previdenciários e civis em geral. Doutora, não me lembro que trabalhe com área criminal ou tributarista, no caso. Mas na área previdenciária e trabalhista é a quem eu sempre me socorro para uma nova entrevista. No caso, hoje, motivada pela recente decisão do nosso querido, é o jeito de dizer, do nosso menos querido ministro da Fazenda, embora eu veja nele uma pessoa sábia, concisa, ortodoxa e que está aplicando a doutrina que sempre foi a vencedora no final das contas, né? Mas ninguém gosta de ganhar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de enfrentar mais e mais tributação a cada instante, que parece que é a única ferramenta que eles têm. Doutora, como a senhora achou, assim, tem achado inclusive, pode comentar de forma direta e de geral, todas essas apresentações de medidas impopulares, que por uma hora pelo ministro da Justiça, outra hora pelo secretário de Comunicação da Presidência, agora pelos ministros também, cada hora é um, mas, sabe, e volta atrás 2, 3 dias depois, parece que é tudo balão de ensaio. Não acaba isso, de alguma maneira, atingindo a imagem do governo? A sua opinião pessoal, inicialmente, por favor. Doutor Gustavo, nós vivemos um momento, sem dúvida, em que nós temos uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise política, e diante dessas situações, hoje com os meios de comunicação muito acelerados, muito rápidos, as notícias acabam ocorrendo cotidianamente, de forma diuturna, e o governo vem mostrando uma série de medidas com certeza impopulares, né? E até porque, na maioria dos casos, afetam diretamente o bolso da população. Aquele que perde seu emprego, aquele que tem um benefício previdenciário cortado, o aumento de uma eventual carga tributária, tudo isso são medidas que doem diretamente no bolso da população, que não acaba participando da gestão política administrativa e sofre diretamente as consequências desses encargos de natureza financeira que são passados para a população. Então, ultimamente, as notícias não vêm sendo muito favoráveis à população brasileira, é o mínimo que nós podemos dizer, né? Mas eu vejo que são, pelo menos, mostra uma tentativa com um reflexo, só que ninguém fala em diminuir custos, eles ficam com medidas paliativas, mas o que efetivamente diminuiria custos, que era a mesma coisa da prefeitura aqui de Marília, vão terminar com aqueles funcionários que são indicados, porque funcionário que é indicado, ele não é necessário. Além do que, terceirizar o serviço público não pode, no meu entender, colocar... Se aqui em Marília, na Câmara Municipal, não pôde colocar os assessores de escolha dos nobres parlamentares, então na Câmara também não devia. Diz que na última
votação que teve noturna lá, gastou 1 milhão porque todos os assessores lá registraram presença, mas e não precisava de 500 ali para tocar a sessão. 500. Um para cada, um funcionário para cada deputado que está lá. Então é uma situação que a gente não vê a contrapartida do governo em reduzir seus custos, muito pelo contrário, está toda hora negociando, e está lançando essa cota nas costas da população. Não é muito, 0,2, mas acaba sendo algo que soma muito durante um longo período de tempo, 10 anos, esse 0,2 em cada operação vira bastantes reais, não é verdade, doutor? A última vez a CPMF foi 10 anos. Doutor, é uma situação bem delicada para a população, né? Então, novamente agora o governo acena com essa proposta de implantar esse mecanismo que seria um imposto, né? A CPMF, sobre qual nomenclatura ela vai ser instalada ou não, ou ela vai ser oferecida como uma proposta de emenda constitucional, o fato relevante é que se trata de um imposto. Mais um imposto que será, na verdade, repassado para que a população, em qualquer modalidade de operação financeira, venha a contribuir. A justificativa do ministro da Fazenda, ela está diretamente relacionada à Previdência Social. Não tenho certeza, né? Lógico, isso é um comentário pessoal, mas não se sabe se efetivamente, até para que nós possamos sentir uma determinada comoção social, mas o fato de que a justificativa está relacionada ao déficit que a Previdência Social atualmente apresenta, né? De 2004 a 2014, o déficit da Previdência passou de aproximadamente 30 milhões para 85 milhões. Existe uma previsão, nada otimista, de que para o ano que vem ela deve chegar próximo dos 117 bilhões. E com isso, é lógico que nós temos todo um sistema que fica comprometido. É um sistema em que a maioria de nós almeja algum dia se aposentar. É um sistema em que todos nós contribuímos e que, diante de um acidente de trabalho, ou mesmo de uma doença ocupacional, de uma gestação, ou seja, de alguns dos mecanismos previstos nessa legislação previdenciária, nós temos a expectativa de recebermos as parcelas mensais que nos permitam sobreviver diante destas circunstâncias ou mesmo da aposentadoria. E o governo acena publicamente dizendo que essa previdência ela tem um déficit muito grande. E que o único mecanismo no momento de crise econômica, de crise política, seria através da imposição de um imposto, que nesse caso, e segundo as afirmações do governo, agora teria a finalidade específica de custear a Previdência Social. Então, acena-se com essa nova medida nada agradável para a população. É um percentual de 0,20% a ser proposto nos dizeres, né, do nosso ministro da Fazenda para os próximos 4 anos. E que nesses 4 anos, então, teria a finalidade de tentar reequilibrar o caixa da Previdência Social, que estaria desequilibrado por uma série de fatores. É lógico que isso diretamente vai interferir no nosso bolso. Nós, ao realizarmos operações financeiras, bancárias, financiamentos, transações bancárias, empréstimos, saque em conta corrente, emissão de talonário de cheque, etc., nós vamos passar a compulsoriamente recolher esse tributo. Não sei se exatamente por uma comoção social ou não, disse que a finalidade é atender os caixas da Previdência, né? Então, para nós, população, é uma situação preocupante de ambos os lados. Como contribuinte, nós vamos ser onerados. Como pessoas e como segurados da Previdência Social que recontribuem mês a mês, nos resta também uma pergunta, né? Será que nós vamos conseguir ver essa aposentadoria? Será que esse caixa vai se reequilibrar com uma proposta de uma medida dessa natureza? Como será que fica a nossa situação, né? A nossa instabilidade é muito grande. Nós temos receio de amanhã ou não preenchermos os requisitos previdenciários ou solicitarmos o benefício previdenciário e sermos surpreendidos com a negativa por falta de caixa, porque nós temos um sistema falido, a exemplo do que aconteceu com a Argentina há alguns anos atrás, onde ficaram suspensos todos os benefícios ainda não concedidos e toda a população que recebia benefício previdenciário ficou meses sem recebimento de nenhuma natureza, né? Então, realmente é muito preocupante. Existem os dois lados da balança e que, na verdade, a nossa grande dificuldade nós não temos mecanismo nenhum de controle, de verificação e de termos certeza da destinação de mais esse tributo que vai ser imposto sobre a população, caso ele seja aprovado pelo Congresso Nacional. Porque não é demais lembrar que
vai ser proposta a emenda constitucional, mas é preciso passar pelas casas legislativas federais. Então, só após a votação nessas casas legislativas, né, nossos senadores, os nossos deputados, é que nós podemos ou não ter a implantação de mais esse imposto para a nossa população. Bom, e fica uma imagem de uma presidente, eu não tenho pessoalmente, assim, ideologicamente até meio que me afino à esquerda, mas fica uma situação não de uma presidente frágil que não sabe juntar gente e conversar, porque depois que ela vai e anuncia que vai apresentar a PEC, sobem vozes de todas as nuances contrárias, e ela começa aí então entre aspas, né, mas é verdade mesmo, a comprar o apoio. Então, para para conseguir o apoio das bancadas estaduais no Congresso, ela já está ouvindo uma proposta de que vai 0,2% para o governo, para a Previdência, e 0,1%, no total 1,38%, para os governos estaduais também fecharem seus caixas, o que deixou muitos congressistas muito felizes, porque os filhos deles também são governadores. Então, fica uma situação onde a Previdência, que é a motivação, ninguém sabe se o dinheiro vai para lá direto mesmo, porque é um saco sem fundo, é um buraco negro o Caixa da Previdência. Então, provavelmente, eles não vão jogar 24 bilhões lá, eles vão usar a coisa e vão rolando a bola de neve como todo mundo está rolando desde sempre. Haja vista, bom lembrar, que a Previdência necessariamente está fadada a falir. Porque veja você passa 30 anos trabalhando, contribui com 10% ao mês, malemar, vai dar, durante esses 30 anos, 30 contribuições. Ou seja, 30 meses que você tem garantido depois, que você pagou mesmo, para depois se aposentar. Então, teoricamente, você gastaria seu crédito 3 anos depois de aposentado. O resto do tempo é todo mundo que está pagando. Então é meio pirâmide isso. Eu estou errado no meu raciocínio, professora, está errado o raciocínio? O Caixa da Previdência, ele não é composto somente dos nossos recolhimentos, né? Você tem o recolhimento empregado, você tem o recolhimento patronal, você tem outros recolhimentos, você tem uma verba que é repassada pelo governo, ou seja, existem todo um plano de custeio da Previdência Social. Ele não está, então, centrado somente na nossa contribuição. Se ele estivesse centralizado apenas na nossa contribuição, com certeza a sua conta, doutor, ela estaria fadada ao corretíssimo sucesso. Deixa eu fazer só mais uma parte, doutor. Mas tem gente que tem 25 anos que está aposentado, e está normal isso, porque cada vez tem mais remédio, cada vez as pessoas são incentivadas a ter uma vida mais longeva. Então, é normal que pessoas aposentadas há 25, 30 anos estejam recolhendo o dinheiro da Previdência, que está vindo de todas essas fontes, mas é um buraco sem fundo, não é, doutora? Com certeza, doutor. É uma situação nada agradável quando nós pensamos sobre o nosso ponto de vista. Nós imaginamos, né, quem está se aposentando, exatamente. Nós estamos chegando perto da aposentadoria, nós imaginamos gozar de um benefício para o qual nós contribuímos. Mas é lógico que toda essa conta matemática, ela é fruto de estatísticas. É preciso realmente, e vem acontecendo isso, né? Uma das medidas nada agradáveis que nós tivemos, que foi o fator previdenciário, que acabava interferindo na aposentadoria, na forma de cálculo, né, do seu benefício previdenciário, ele está relacionado exatamente com essa necessidade estatística de se avaliar essa sobrevida do cidadão, que com certeza vem aumentando, a sobrevida do brasileiro vem aumentando. A qualidade de vida causada por uma série de fatores, inclusive a medicina, né, com a sua evolução tecnológica, faz com que nós venhamos ter uma sobrevida maior, né? Então, hoje o nosso índice de mortalidade, a maioria de nós consegue chegar a uma terceira idade e viver muitos anos nessa terceira idade. Então, tudo isso faz com que seja necessário recalcular várias vezes ou reanalisar esse plano, esse sistema previdenciário. Por isso que ele normalmente é fruto de uma série de medidas impopulares, porque ele nos colhe no meio do caminho com essas novas regras, que são regras de vida, e que elas precisam fazer parte do cálculo. Isso é inevitável, embora nós mesmos venhamos a ser, às vezes, matematicamente atingidos por isso. É inevitável, que ele é um sistema em que nós temos um grande número de segurados que contribui, e nós temos também um número cada vez mais crescente de segurados que necessitam receber.
Então a conta, se ela não for reanalisada, se ela não for recalculada, se ela não for baseada em umas estatísticas corretas, realmente ela pode levar a um estrangulamento da Previdência Social. Não tenha dúvida, doutor, é matemática, né? A matemática, ela não aceita argumentos que não sejam argumentos técnicos, não tem como, né? É cálculo. Então não tem como fazer uma soma e ela dá diferente do que seria a realidade. E não é também só a Previdência que esse sistema todo aí sustenta também, ele sustenta a assistência social. Segundo o ministro Levi ali, ele tinha uma despesa anual, segundo, se não me falha a memória, que eu fiquei surpreso, de 60 bilhões de LOAS, que é a Lei da Assistência Social, que beneficia... Por favor, que é LOAS, doutora? Fala melhor a senhora que a senhora entende mais. A LOAS, né, o benefício do LOAS, ele é um benefício de assistência social. Ele não está relacionado com o benefício contributivo da Previdência Social. Então, para que alguém tenha direito ao recebimento de LOAS, ele não precisa ser um contribuinte da receita da Previdência Social. Então, é uma legislação em que, desde que a pessoa preencha os requisitos, que seria a extrema necessidade, no caso de idade, né, avançada, são para os idosos, e para as pessoas portadoras de algum tipo de restrição de saúde que as impeçam de administrar sua vida, de trabalhar e de conseguir ganhar para sobreviver. Então, essas pessoas são as que são destinatárias ou beneficiárias do LOAS, que é um benefício de um salário mínimo mensal. Mas, para que se receba isso, é importante refrisar, não a necessidade da contribuição. Então, eu não preciso ter um segurado que contribua para que ele obtenha o benefício do LOAS. Se ele é um segurado que contribui, ele pode obter um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por idade ou invalidez. Já o benefício do LOAS, ele é independente de contribuição. Então, esse sim, ele exige um caixa, ele exige um respaldo econômico e financeiro, que ele não está relacionado com o nosso sistema contributivo. E custa, sim, caro aos cofres do governo. Mas é um mecanismo de natureza social, né? É uma situação extremamente complexa, abandonar muitas vezes à mercê da miséria econômica, de qualquer forma, pessoas que têm restrições de natureza de idade ou de saúde e que, com certeza, não tem como sequer se inserir no mercado de trabalho. Então, é uma legislação de natureza social. É preciso que o Estado reveja, inclusive, os seus orçamentos, os seus mecanismos, para que uma legislação dessa natureza continue sendo eficiente, atendendo às necessidades dessa população nossa, com certeza carente, tá? Mas essa conta é paga também pelo contribuinte, de uma forma ou outra, né? Nós não podemos esquecer que o Estado ele é formado de contribuição, de qualquer maneira. Os impostos, as taxas, etc., são eles que gerem a máquina pública, né? Inclusive benefício de luz. Bom, de qualquer forma, para quem está revoltado, como o Andorinha está revoltado, falou que... Não, faz 3 programas que ele fala que está revoltado e que amanhã vai voltar revoltado. Quase quebrou a mesa lá do estúdio com a bengalada. Eu nunca vi ele revoltado mesmo. Eu acho que ele está com grandes movimentações financeiras desse imposto que é totalmente injusto. E não é injusto porque ele é por causa do dinheiro, da cota, nem nada. Ele é injusto porque ele atinge todo mundo igualmente. O milionário vai pagar 0,2 ou 0,38. O coitado, que é do LOAS, toda vez que ele for comprar, quando ele for recolher o dinheiro dele lá do caixa eletrônico, ele vai pagar 0,2 em cima disso daí também, não vai? Vai. Infelizmente, esse imposto tem essa característica. Ele não faz nenhuma modalidade de distinção, nem de valor de operação, nem de qualidade ou condição social daquele que está realizando a operação financeira. Então, com certeza, ele é injusto nesse aspecto, né? Agora, o que se propõe, pelo menos, seria uma alíquota bem diferente da que anteriormente nós sofremos. E não é de todo inoportuno nós lembrarmos que nós já passamos por isso, né, doutor? Nós já tivemos uma situação semelhante em outros governos em que nós tivemos a imposição dessa contribuição, né, provisória e que ela durou por 10 anos, né? Nós fomos obrigados já a contribuir em outras oportunidades para, mais uma vez, né, e naquela época também cobrir os determinados rombos que o governo federal tinha feito e deixado no nosso país. Não, na então, época, na verdade, parece, saúde, né? Exatamente, parece que a história se repete, né? De alguma forma, parece que os nossos governantes não conseguem organizar as contas públicas, né? Muda partido, muda quem está na presidência, quem está administrando os estados da federação, mas parece que o discurso é sempre o mesmo, né? Eles não conseguem administrar, não conseguem fechar essa equação econômica e eles acabam se valendo desses subterfúgios que são impor à população mais carga tributária, né? E uma carga que para nós já é extremamente elevada.
Bom, fica aquela situação em que todo mundo acaba vendo claramente que o problema do governo é gastar mais do que ele arrecada. Acaba virando, eles quiseram inclusive institucionalizar isso, apresentando o orçamento, falando, nós vamos gastar mais, mesmo vamos ficar devendo 30%, 30% ainda, ou 3%, né, para o ano que vem, e aí o ano que vem vai pagar quando isso? Então fica uma situação de que todo mundo está vendo. O que está acabando com o país são os cargos em comissão, é pagar gente que é indicado por político, é pagar salários de pessoas que são colocadas em empresas públicas para vender facilidades. Esse tipo de coisa tem que mudar, mas quem mudaria isso é o Congresso Nacional. A senhora acredita, doutora, que o Congresso Nacional está numa fase assim de altruísmo a ponto de abdicar de todos os cargos e começar a legislar apenas em função do interesse do eleitor? Olha, doutor Gustavo, é muito simples. Basta que a gente verifique quem são os nossos parlamentares, né? Quem são esses nomes? Nós temos pessoas novas nesse Congresso Nacional? Ou nós temos aqueles mesmo que já ocupam essas cadeiras, mudando somente, né, de cargos entre deputados e senadores há mais de 20 ou 30 anos? Não, os Lira lá é pai e filho. A nossa situação política, ela é uma situação política onde, na verdade, nós só mudamos os políticos em um determinado lugar, em um determinado momento. É difícil nós observarmos algum tipo de conteúdo novo na política, né? Parece que é uma sequência hereditária. Talvez seja fruto da nossa colonização, da nossa cultura, mas essa nossa cultura de apadrinhamento, de excesso de cargos comissionados, de uma máquina pública inchada e não eficiente, ela acaba custando caro para a população. É porque eu creio que nós não teríamos nenhum problema em pagar os maiores impostos do mundo desde que nós observássemos o serviço público de qualidade. Nós tivéssemos um atendimento de saúde exemplar, em que nós não precisássemos nos submeter a planos privados de saúde que muitas vezes falem na nossa, nos deixando em situações difíceis. Nós poderíamos ter uma educação pública de qualidade, onde também nós não precisássemos ter tantas escolas particulares e tanto desespero da população em educar melhor os seus filhos, já que o Estado não cumpre essa obrigação. Teríamos transporte de qualidade, rodovias de qualidade. O grande problema é que a máquina pública ela sempre se mostra ineficiente em administrar o seu serviço. E por mais que ela arrecade, ela não consegue fechar suas contas. E sempre ela manda mais a conta para quem? Para nós, mais uma vez. Eu, sinceramente, não sei se é uma posição negativa, mas eu não consigo ver dentro de um congresso em que, se a gente observar os últimos 20 anos ou 30 anos da política, nós temos as mesmas pessoas sempre ali, no mesmo lugar, mudando somente de cargos a cada mandato eletivo. Eu creio que é a mesma forma de pensar. Só muda o local ou o cargo para o qual aqueles deputados e senadores foram reeleitos, né? E continuam, a forma de pensar é a mesma. É isso que é muito complicado e precisa mudar essa cultura, né? Bom, mas é importante notar que somos nós, os eleitores, que colocamos esse tipo de pessoa lá. Inclusive, é interessante notar que ultimamente tem sido uma generalização que todo político é ladrão, todo político é bandido. E realmente o que a gente vê é que quando aparecem nomes que são de pessoas que têm altruístas, pessoas que têm um trabalho social, pessoas que têm uma vida ajudando ou lutando por um ideal, essas pessoas, quando se colocam ao crivo da população, acabam perdendo para outros que são notórios malandros. Então fica uma situação em que o povo é que está colocando essas pessoas lá. Há que se fazer alguma coisa para manter a população num estado de total ignorância, para que ela seja um curral eleitoral ou um curral religioso que seja, sem problema com nenhuma religião, sem problema com nenhuma instituição. Todas aquelas pessoas que usam o grupo onde estão, a religião, a igreja, a associação, para buscar um cargo público, essas pessoas que não são o pastor, não são o padre, não são o presidente da associação, de uma associação notória. Esses daí, geralmente, eles não se colocam ao crivo popular, porque eles têm um trabalho, mas tem aqueles que florescem às custas, na sombra dessas pessoas de
de alto grau e que são os malandros que conseguem enganar todo mundo e se eleva e é eleito uma vez. Aqui em Marília, tirando 2, 3, toda a legislação varre a Câmara. Fica os honestos, fica os antigão, que são mais espertão ali e que tem vários relacionamentos na cidade antigos e se sustentam por isso, e entra 5, 6 que vão ficar só uma legislação, porque depois eles vão decepcionar o seu público, a sua associação, e aí vão colocar o outro lá que acaba virando malandro também, doutor. Então, fica uma situação em que as pessoas honestas ficam com medo de entrar na carreira pública porque vão ser criticadas por não conseguirem vencer uma batalha lá que já está fadada a ser perdida. E são em estado, quando não lutam, brigam com eles, aí falam que eles são malandros. E os outros que são malandros continuam sendo reeleitos. E os malandros que são substituídos por outro malandro, doutor. Como é que faz essa história, doutor? Como é que resolve tudo isso? É complicado. Nós não somos uma população de uma cultura política muito elevada. A maioria das pessoas, né, nós lidamos com o público, né, na nossa profissão, tanto como advogado como professores, e no dia a dia nós observamos isso. As pessoas são meio apolíticas. Simplesmente elas acabam repetindo o que elas observam na mídia sem ter um conhecimento técnico profundo. Quando as eleições se aproximam, as pessoas analisam os nomes de candidatos, tão somente. Tanto que alguns candidatos até, às vezes, alteram seus nomes para incluírem apelidos, porque são conhecidos popularmente em razão da sua profissão, de alguma condição, etc. Mas a população ela não se atém a requerer desse candidato, a analisar as propostas que o candidato tem. E depois disso, inclusive, olha, eu vi a proposta de um candidato X, eu achei interessante, acho que ele traz propostas para a comunidade, como no caso de uma eleição para vereador, né? Ou no caso de uma eleição para estadual, para um governador, um prefeito. Nós precisamos querer saber quais são as propostas de governo que efetivamente esses candidatos vão trazer e depois analisar se eles efetivamente estão cumprindo aquela proposta. Porque nós vivemos uma memória muito curta na política. Passou a eleição, muitas vezes nós já nem nos lembramos em quem são os candidatos que nós votamos, principalmente a nível, né, de deputados, em que nós temos um contato menor, nós acabamos lembrando mais da área do prefeito, do governador e do presidente da República. E acabamos esquecendo, né, de que eles são uma parte da política administrativa. Nós temos o legislativo. O legislativo estadual, federal, municipal, ele é extremamente importante, porque é ele que vai trabalhar, é ele que vai aprovar, é ele que vai apresentar projetos de lei que sejam sérios e em interesse da coletividade. Então nós não temos essa cultura de estar cobrando, de estar acompanhando e de procurarmos ser mais sério com isso. E isso acaba atraindo às vezes muito candidato que ele somente aparece exatamente antes. No momento de fazer a sua campanha, de fazer as suas promessas, até porque ele não se sente na obrigação depois de mostrar para o povo que ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Porque o povo mesmo esquece, as pessoas deixam para lá. E somente sabem, após essas eleições, criticarem. Mas é difícil, né, doutora, atrair alguém e como o senhor disse, né, aquele que tem uma conduta, um caráter correto, às vezes ele tem até receio de se envolver na política porque ele tem medo de muitas vezes ser chamado de ladrão. É o padrão. Existe uma generalização, quer dizer, nós brasileiros temos uma cultura de que, olha, todo político é ladrão. Então, é complicado, nós não podemos generalizar. Nem todo mundo que está em determinado local tem uma conduta desonesta. Isso é muito complicado. Se nós acreditarmos nisso, meu Deus, então fecha o país. Nós precisamos mudar essa forma de pensar. Nós precisamos cobrar dos nossos governantes. Nós precisamos, né, ter pessoas que queiram participar da política e que tenham vontade de fazer a política dar certo. É possível. Mas não com essa cultura de esquecimento. Porque ficou até patente nessa última eleição, a presidenta Dilma falou um monte de coisa, que não ia mexer na Previdência, que não ia mexer em... E tudo que ela falou, grande parte do que ela propôs, ela desfez depois. E por conta disso está todo mundo contra ela. Aí ela contrata chama um ministro que é ortodoxo, que tem respeito do mercado, para colocar o país no eixo. Fica todo mundo contra ele, inclusive a oposição, e agora eles querem, porque a Dilma mentiu, colocar ela para fora. É esse o motivo no final, não é por causa de pedalada, não. Eles querem tirar a Dilma porque eles não gostam da Dilma. Então, ele 100% de rejeição. Olha, isso é por conta do... Mas, de qualquer jeito, ela colocou lá um ministro a gosto da direita, a gosto da ortodoxia. E são os ortodoxos, economicamente, que estão contra a Dilma.
Então eles estão querendo derrubar a Dilma para colocar. Que medidas a senhora acha que o ministro que eles vão colocar ali da Fazenda vai tomar diferente do Levi, doutora? A senhora acha que ele vai tomar alguma outra medida diferente? Um eventual novo ministro do Temer aí? Não acredito. Eu acredito que quem quer que tivesse sido eleito nessas eleições, tanto a presidente Dilma como, né, o candidato da oposição na época, Aécio Neves, ia ter que acabar tomando medidas desagradáveis para a população, porque a crise econômica, ela é uma crise que demorou para chegar aqui, ou na verdade ela estava sendo ocultada, né? Nós estávamos fazendo de conta que ela não estava acontecendo, havia assim uma maquiagem econômica para aparentar que aquilo que estava afetando o mundo, Estados Unidos, entre outros países, não estava aqui no Brasil. Isso foi um tanto quanto, né, marketing político. Convenientemente ocultado da população. Mas ele estava aí. Então, na verdade, eu acredito que se tivesse entrado o candidato da oposição como entrou a presidente, né, em reeleição, eu não acredito que nós tivéssemos medidas populares, não. Porque pagar conta se paga com dinheiro. Se eles consomem mais do que arrecadam, se não administram adequadamente, se existe uma série de denúncias de corrupção e aí nós temos uma série de dinheiro público que acaba desaparecendo e não é utilizado onde deveria, vai faltar dinheiro. A matemática é óbvia. E a crise que afeta outros países economicamente, nós não vivemos isolados no planeta. Nós dependemos de exportações e importações, desse câmbio, desse intercâmbio internacional. Então, nós fizemos de conta que os outros países estavam sendo afetados e que nós não estávamos, de uma certa forma, né? E enquanto, efetivamente, a dor não chegou no bolso, a gente fazia de conta que estava tudo bem. Até porque nós não temos o controle administrativo dessa situação. Nós só tomamos conhecimento quando chega do momento de eles apresentarem medidas que vão entrar no nosso bolso. Aí é que nós vamos ser comunicados, né, da real situação econômica do saldo devedor, da nossa balança e etc e tal. Só nesse momento. Até então, é muito fácil apresentar números que são só hipotéticos e dos quais nós não temos controle. Bom, nosso horário, eu nem vi que já terminou. Nosso diretor já está fazendo tchauzinho lá para mim. Não é de 5 minutos, não. É o tchauzinho com a mão fechada que acabou. Então, foi um prazer. Nem percebi a passagem do tempo. O apoio intelectual da doutora, a sustentação que ela faz dos argumentos é primorosa e nós estamos aqui no nosso dia a dia tentando entender e sobreviver a essas mudanças que não são causadas por nós, mas sim pela péssima administração dos executivos, porque o país tem um executivo super forte. O executivo é que manda tudo, mas o legislativo era comprado pelo executivo. Agora o legislativo está querendo ser comprado lá no Planalto, mas parece que o preço não está ao acerto, né, doutora? Se a senhora quiser se despedir também na resposta. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, né? E queria fazer um convite para a população, não somente da área jurídica, né? Mas para a população brasileira, para aqueles que nos ouvem, que nós precisamos nos tornar mais politizados, nós precisamos compreender um pouco melhor o que acontece, né, na nossa história política e na nossa vida cotidiana, para que nós possamos participar mais efetivamente e não sermos somente surpreendidos, né, depois com as imposições que surgem e nós nem sequer sabemos administrativamente ou, né, politicamente de onde elas vieram e como nós chegamos nessa condição. Nós precisamos mudar essa cultura. Enquanto isso, nós vamos ter que continuar somente nos debatendo nas críticas, né? Muitas vezes críticas que nós não sabemos nem de onde vêm, porque nem sempre nós entendemos. Mas, lamentavelmente, elas vão refletir no nosso bolso. Então, fica aí uma lembrança para a população. Nós precisamos mudar essa cultura daqui para frente. Quem sabe nós não venhamos aproveitar, né? Mas nossos filhos e netos tenham uma política mais transparente, uma legislação tributária mais adequada e que efetivamente eles consigam pagar os seus tributos e eles tenham contraprestação do Estado. Um Estado que faça tudo pelo seu cidadão, né? Não só pelo cidadão que acaba ocupando uns cargos privilegiados, tá? Muito obrigada, doutor Gustavo, pela participação e desculpe, né, a demora e a delonga, nós começamos um debate e acabamos, né, falando mais do que o tempo necessário. Não, nós temos um certo grau de elasticidade, não há problema nenhum, e nossa resiliência também é muito boa. Depois de deformados, nós ainda continuamos íntegros. Bom, a nossa mensagem é de satisfação de estar aqui mais uma vez com vocês, embora a época não seja assim
das melhores economicamente, nem a crise a todo momento está no jornal. Mas é importante que você saiba que você tem que viver nessa vida. Muitos pensadores teóricos da esquerda dizem que a religião, e eu vejo nela um problema no país hoje em dia, o poder da religião, é algo que é o ópio do povo. As religiões existentes, elas firmam que a pessoa tem que sofrer e que quando for para o céu, quem sofreu vai ter uma vida melhor. Isso daí, na minha cara, parece golpe do bilhete premiado isso daí. Você tem que vencer hoje, você tem que lutar hoje, aproveite sua chance, vai saber se tem amanhã mesmo depois. E com essa história você acaba perdoando os outros, vamos perdoar. Você acaba perdoando os políticos de novo, porque acha que dessa vez eles vão fazer direito. Não vão fazer. Você tem que cada vez mais olhar as pessoas, não pelo que elas falam, mas pelo que elas fizeram. É aí que você vai avaliar quem é bom e quem não é mesmo. Bom, de qualquer forma, é um prazer receber a doutora e qualquer um de vocês, colegas advogadas e advogados, que queiram vir aqui e comentar o assunto da semana, porque nosso programa passa durante toda a semana, inclusive aos sábados e domingo, por volta das 7 horas da noite. Nós estamos aqui na sua casa, na sua residência, no seu lugar agradável que você tenha, para que possamos levar a você a nossa opinião, a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição que reza pela probidade e pela assistência à população. Desinteressada, diga-se de passagem, apenas porque nós gostamos da lei. Muito obrigado a todos e me despeço desejando a todos, desta vez, paciência e prosperidade. Até logo.